Tudo que você ouve, você tem um cuidado no seu coração para não permitir que nada que seja de algo do cunho falso, mentiroso, enganador, domine o seu coração. Eu falo dessa forma para você porque, infelizmente, muitas pessoas, elas sem compreender, entenderem, ou melhor, já entendiam sobre o Evangelho de Cristo, já aprenderam sobre Jesus, já entenderam que Jesus Cristo é o único Salvador e sem Ele ninguém pode fazer nada. Só que, ao passar dos anos, algumas pessoas vão procurando alguns outros meios de apresentar-se a Deus, de buscar a Deus. Ela começa a achar monótono a igreja que participa, a igreja que frequenta. Ela começa a achar problemas, defeitos. E aí hoje, por exemplo, assim como eu, nesse momento inclusive, eu ministro a palavra pelas redes sociais também, levando o cuidado de sempre trazer a leitura bíblica, de sempre explanar nada daquilo que é pessoal, não trazer nada daquilo que não há uma compreensão, pelo menos mínima. Só que algumas pessoas, elas dão aquela chamada viajada na maionese. E nós temos que cuidar com isso. Jesus Cristo nos deu muitas e muitas oportunidades de aprender que viriam falsos profetas. Estes falsos profetas seriam pessoas que falariam de coisas que são do céu, mas elas vão estar atraindo as pessoas com o céu, mas entregando o inferno para elas, entregando uma mentira. E o apóstolo Pedro, sabendo destes ensinamentos de Jesus, ele também nos deixou esse recado na sua carta. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1, onde nós iniciamos este breve estudo. Nós temos que ter um cuidado para que você está aprendendo a palavra, você está conhecendo o Evangelho, você está aprendendo de Jesus, você está como um novo convertido ou você está prestes a converter-se, você está nessa paixão com Jesus, você está aprendendo do Evangelho. Eu digo para você, examine as Escrituras. João 5,39 diz isso. Examinai as Escrituras. Esse é, inclusive, o quadro a qual você está assistindo agora, examinando as Escrituras. O que o apóstolo Pedro fala aqui? Versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então pense que, se nesses dias, 1 de João, o pastor falou, me perdoe, o pastor falou 1 de Pedro, desculpe, é 1 de João. Nós temos visto muitas pessoas se levantando neste mundo com profecias, com ensinamentos errôneos, com palavras erradas. E é tão doloroso saber isso porque estão desconstruindo algo tão simples. O Evangelho, ele é tão simples, a Bíblia fala que é simples e descomplicado, não tem nada complicado, não tem nada difícil nas palavras de Jesus. Claro que há aquela dificuldade da conversão, do perdão, do arrependimento, até que o coração se enche de boas palavras, você vai aprendendo. É como, por exemplo, um local onde, por exemplo, você vai fazer uma limpeza, uma organização da tua casa. Você vai fazer uma limpeza, você passa o pano, dependendo como está o ambiente, você tem que jogar água, jogar sabão, jogar soda, jogar aqueles produtos mais fortes para poder arrancar a sujeira que está encralacada. Existem palavras que elas vão tratando, vão limpando. E nós precisamos disso. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas usam de meios, como o missionário fala, de subterfúgios, para poder enganar as pessoas. E quando eu falo enganar as pessoas, aqui é em todo o termo, tá? Aqui você pode pensar em toda a proporção da vida. Por isso, o que o João fala? Olha, gente, nós temos uma necessidade. Qual a necessidade? Vamos examinar qual é o Espírito que está vindo falar para a gente. Você, por exemplo, tem pessoa que, ao olhar dela, você tem lugar que você sabe que você entra, que o lugar dela, o propósito dela é tirar dinheiro de você. Não quer te ensinar o Evangelho, não quer te ensinar a pregação, não quer te colocar você numa conduta do caráter de Cristo.
Não quer colocar você no centro da vontade de Deus. Não tem o interesse principal. Se você for um grande dizimista, um grande ofertante, se você fizer parte das atividades do meio eclesiástico, se você fizer parte de alguma atividade que a igreja promova, você está 100%. Não interessa, você pode fazer o que você quiser, pintar e bordar. Eu meditava ontem na carta que o Paulo enviou ao Tito, e ele disse assim, olha, quando se levantar alguém para a obra de Deus, quando se levantar um presbítero, um obreiro, um bispo, quem quer que seja para fazer a obra de Deus, essa pessoa, se ela tiver filhos, esses filhos têm que também honrar a Deus. Mas como assim, pastor? Sim, a família tem que honrar a Deus para não dar mau testemunho, para sermos exemplo. Agora, o que está escrito aqui? Amados, ele com amor, cuidado, para que você, quando ouvir a palavra, não dê ouvidos a qualquer espírito que venha até você, a qualquer pessoa que venha até você. Você sabe, isso aqui quer dizer, há um espírito ali, sabe? Você consegue perceber aquela coisa ruim. Só que o que acontece? Aí ele continua falando, né? Nisto conhecereis, aí aqui o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Quer dizer, então todas as pessoas que trazem Jesus Cristo, que confessam Jesus Cristo como aquele que veio do céu, que veio em carne, manifestou-se como homem, morreu e ressuscitou, este espírito é de Deus. Quer dizer, há muitas pessoas que não pregam Jesus assim, que não ensinam Jesus dessa maneira. Quer ver? Deixa eu falar para você. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de pessoas querendo tirar alguns textos da Bíblia, querendo arrancar, tirar algo, base, evangelho dos corações. Eu não vou afirmar, não posso afirmar, porque senão vou fazer de mentiroso. Mas, recentemente, eu vi uma pessoa postando, não sei se isso realmente é verdade, não fui procurar sobre, mas eu vi sobre o assunto de uma Bíblia, que há alguns assuntos, por exemplo, sobre demônios, sobre expulsar demônios, que alguns textos onde Jesus expulsava demônios foram tirados. Já há algumas Bíblias que estão com esse tipo de assunto, estão cortando, não existe demônio, isso não existe, isso não existe. Quer dizer, as pessoas estão moldando o evangelho segundo o coração delas. Então nós temos que estar muito atentos, porque o que é de Deus, o que prega Jesus Cristo, ensina o que Cristo ensinou, este é de Deus. Lembrando que nós temos que também, como o próprio João fala, nós temos que aprender a examinar e ver qual o espírito que está ali. Se é um falso profeta, se é uma pessoa enganadora, você vai ver. Os traços vão mostrar isso para você. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Eu não vou, como diz, cutucar, não vou pegar no pé de ninguém não, tá? Nós estamos aqui examinando as Escrituras e não temos o interesse nenhum de apontar a religião ou fé de ninguém. Mas olha o exemplo para você ver. Por exemplo, o judeu, ele não dá crédito que Jesus Cristo veio a este mundo. Os judeus não dão crédito. Os judeus não creem que Jesus Cristo veio a este mundo. Eles não creem. Então, quer dizer, mas pastor, por exemplo, eu tenho ouvido, tá? Não tenho ouvido nestes últimos dias, não sei se isso tem sido uma coisa corriqueira, não sei se isso é uma coisa que realmente tem algum tipo de veracidade, que a maior religião que cresce no mundo é a religião do Islã, né? O pessoal que está ali crescendo nessa gama, nessa demanda contra Jesus Cristo, contra a pregação verdadeira do Evangelho. Então veja que muitos estão se convertendo a tais religiões, mas não tem o Espírito de Deus ali. Não há Jesus Cristo. Então, o que o João fala? Diga-se de passagem, o João era aquele apóstolo que, segundo as Escrituras, era o apóstolo do amor. Ele era o que estava perto de Jesus. Quem sempre estava perto era Pedro, Tiago e João.
Claro que cada um tem um jeito, uma personalidade, mas o João era aquele que, inclusive, quando ele tinha dificuldades, ele ia aos ombros de Jesus e ali ele abraçava Jesus. Ele andou perto, ele tem propriedade para falar, ele ouviu, ele viveu, ele vivenciou coisas que outros discípulos não vivenciaram. Ele esteve perto do Cristo de Deus, o Filho de Deus neste mundo. E ele fala, gente, cuidado, porque infelizmente vão vir muitas pessoas anticristos. Anticristos quer dizer, é anti a pregação, anti o ensinamento de Jesus. Não é só aquele do Apocalipse, que é o anticristo que virá para resolver o problema de todo mundo. Não é só esse, não. Há hoje muitos anticristos, muitas igrejas anticristos, muitas denominações que se dizem buscar a Deus, mas são anticristos, são anti a pregação cristocêntrica. Que o Senhor não é centro, o Senhor não é base para a família, não é base para casa, não é base para a prosperidade, não é base para a tua conduta moral, não é base para a justiça. Por quê? Porque Jesus, como para alguns, por exemplo, foi um grande profeta. Foi Elias, como alguns falaram. Alguns dizem assim. Mas o João que esteve ao lado de Jesus, ele disse, olha, cuidado porque quem prega, ensina e não tem Cristo como base, cuidado que isso aqui é um anticristo. É alguém que vai tirar você do caminho. Estamos falando acerca de pessoas que já conheceram Jesus, que já estiveram no meio da igreja, que já aprenderam de Jesus. E você que está chegando, já chegue sabendo que há sim aqueles que falam a verdade e a mentira. E nós temos que fazer o quê? Aí o versículo 4 fala, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então ele fala assim, olha, vocês que, quando falamos de filhinhos, eu consigo interpretar esse texto como aqueles que estão andando, congregando junto com João ali. Olha, filhos, vocês já estão aprendendo, nós estamos ensinando para vocês a verdade, nós estamos ensinando para vocês o caminho da salvação, explicando as palavras de Jesus. Então, o que ele chama a atenção? Olha, gente, vocês são de Deus, porque maior é as palavras que estão no coração de vocês, os ensinamentos que vocês estão recebendo, do que os ensinamentos do mundo. Hoje, por exemplo, você vai encontrar, você sabe que a cada tempo, a cada período da nossa vida, os ciclos vão mudando e as pessoas vão se atualizando. A Bíblia não foi atualizada. Você vê hoje, pregações coachcêntricas, não tem mais cristocêntrica. Usam a Bíblia, usam Salomão, como um homem próspero, usam muitos textos e até inclusive fala, Jesus não andou de avião, eu ando de avião. Aí eu fico pensando nisso aqui, maior é o que está em vocês, maior é a pregação do Evangelho. Agora, o que me chama a atenção ainda mais profundamente ao meu coração, e eu creio que você que também é de Cristo deve pensar o mesmo, eu vou ler o versículo 5 e 6 e vou lá em Gálatas. Olha o que diz o versículo 5 ainda. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então quer dizer, quem gosta de Jesus e conhece a Deus, ouve a pregação cristocêntrica. Ouve a pregação de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Esses querem dar crédito à pregação. Esses querem ouvir Jesus. Agora, quem não quer ouvir Jesus, esses são aqueles que praticam as coisas mundanas, que estão dados às piores porcalhadas desse mundo, que querem conquistar tudo com os ensinamentos, não, porque é uma trade nova, porque não sei o que novo, porque se você fizer assim, do dia para a noite você enriquece. Veja pelas redes sociais, todos os anúncios que tem em redes sociais, praticamente 99% hoje são vendendo para você meios de você ficar rico. Faça assim, faça aquilo para você conquistar aquilo, para você fazer aquilo. Quer dizer, são questões que nós estamos vendo cada dia mais crescer no mundo. E por que isso está acontecendo?
Por que que hoje nós estamos vendo essas coisas acontecer? Qual que é o problema? Qual que é a situação que leva as pessoas a viverem assim? São pessoas, como acabei de ler para vocês em João, a Bíblia fala, do mundo são, por isso não fala, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Por que que há multidões seguindo essas coisas, seguindo, dando ouvidos e dando crédito e ainda inclusive usando a Bíblia, tentando dizer que é algo do Senhor, tentando motivar pessoas com algo da bênção de Deus, mas misturada com o mundo. Se há algo do mundo misturado naquilo que é de Deus, não é de Deus. Não há ali fogo estranho, ali não se mistura. O evangelho é puro, é limpo. E aconteceu na igreja da Galácia, a mesma coisa. Na igreja da Galácia, ali aos Gálatas, a carta enviada aos Gálatas, quando Paulo escreve para eles, ele tem um cuidado de explicar, falando para eles, puxa, mas peraí, vocês converteram-se ao evangelho de Cristo, vocês deixaram as práticas, as condutas pecaminosas que vocês tinham, vocês deixaram a cultura de estar andando contra Deus, contra o Cristo de Deus. Vocês deixaram as imagens, vocês deixaram, por exemplo, práticas, né? Vocês não precisam serem, por exemplo, circuncidados para dizerem que são de Deus. Só que começam alguns tipos de ensinamentos, como aconteceu na igreja da Galácia, que as pessoas começam a voltar aos rudimentos desse mundo. Elas começam a achar que são coisas, lugares. Por exemplo, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela disse assim, Senhor, mas nossos pais dizem que nós temos que adorar ao Senhor aqui em Samaria. Vocês falam que tem que ser em Jerusalém. Peraí, mas Jesus falou assim, não interessa qual será o lugar. Ele fala, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Nós podemos juntos, eu aqui pelo meio televisivo, aqui do estúdio, você da sua casa, de onde você estiver, nós unimos nossa fé como sempre fazemos, oramos juntos, nós estamos sempre com o coração em espírito de Deus, na presença do Senhor, em orações sinceras e verdadeiras. Ali o Senhor está nos ouvindo. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito de Deus está entre nós, o Espírito Santo está em nós. Quando eu estou dando crédito à palavra. Só que, infelizmente, muitos têm perdido essa liberdade. Muitos têm saído da simplicidade do Evangelho para procurar qualquer outra coisa, para procurar a profetada, para procurar o engano, para poder alimentar o ego. Né? Eu falava até, inclusive, com um ministro de louvor da nossa igreja aqui em Pato Branco. Ele comentava comigo, pastor, olha, eu tive contato com algumas pessoas conhecidas, que me disseram que na igreja das quais congregam, o louvor é 2 horas, é 2 horas de louvor, aí quando termina o louvor, aí o pastor fala, viu gente, o louvor já falou com a gente, não precisa de pregação não, traz os dízimos, traz as ofertas e tchau. Ou é ao contrário, chega lá, tem 2 horas de louvor e lá uma dúzia de pessoas na frente do altar rolando no chão dizendo que está cheio do Espírito Santo. Pastor, o senhor está falando uma coisa muito feia, o senhor está batendo contra alguém, eu estou pregando o evangelho para você. Jesus não faz você perder a sua consciência. A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Estar sujeito é estar debaixo da autoridade. Quer dizer, eu tenho autoridade intelectual aqui, a minha mente, mas o Espírito Santo ele tem autoridade dentro de mim, ele fala ao meu coração. Eu consigo ouvir o Espírito Santo. Eu consigo entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Você não vai ver o pastor aí rolando no chão, não. Diz, o pastor está cheio do Espírito Santo. Eu vou até falar outra coisa. Eu já tive a oportunidade de expulsar demônios, que inclusive dentro da igreja muitas vezes manifestam demônios, inclusive os senhores que ensinam que não tem demônio. Vamos buscar só Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Vai ler os evangelhos. Você que não prega a salvação, que não explica que o inferno é verdadeiro, é sério. Cuidado, porque você pode ser aquele que está levando um rebanho todo à perdição, a um abismo. Como se fosse aquela pregação de Jesus, ele disse, gente, não vamos lançar pérolas para os porcos. Eu fico pensando a valia que tinha para aquela época. Hoje tem valor, mas para aquela época, Jesus fala isso, que uma pérola
ele é tão valiosa que não pode dar para os porcos comer uma pérola. Ou seja, não dê palavra para aquela pessoa que despreza, que zomba. Então, assim, tem pessoas que estão escutando eu falar isso aqui e fica até chateado, fica bravo. Mas por quê? Porque a pregação do mundo é mais valiosa que a pregação de Cristo. Aí o Paulo fala aqui para os irmãos da Galácia, aqui os irmãos de Gálatas, que nós temos que ficar firme em Jesus. Olha o que diz aqui, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes, ou seja, com firmeza, com exatidão, na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você não precisa voltar a ser escravo do diabo. Você não precisa voltar a ser escravo de dogmas, de doutrinas das quais não pertencem a Cristo. Isso não é para mim, não é para você. Nós temos que ter, mas por que aqui, vamos pensar assim, por que aqui dentro deste lugar que nós nos reunimos há essas práticas? Por que na igreja nós louvamos a Deus? Tudo está aqui, gente, tudo. Comece do Atos dos Apóstolos em diante, você vai ver o início da igreja primitiva e como que é a conduta. O apóstolo Paulo ensinou, inclusive, como deve ser ministrado tudo. Como deve ser o culto, como que deve ser a pregação, como devem ser as orações, como nós temos que tratar uns dos outros, perdoando uns aos outros, amando o próximo. Paulo ensinou a gente a tomar a Santa Ceia, como que deveríamos fazer na Santa Ceia, examinando o coração. Então veja que há tanto ensinamento tão profundo sobre, e as pessoas querem inventar. Não saia da base, não saia dos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele fala, gente, fica firme, vocês estão livres, mas querem ficar presos nessas coisas. Ah, então é por isso, pastor, que hoje as pessoas não querem ir para a igreja mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas não querem ir para a igreja mais porque o mundo dominou seus corações. Porque sim, há igrejas verdadeiras, sinceras, que pregam Jesus, que levam o Senhor. Há muitas igrejas boas, gente. Não falo da igreja a qual pertenço, faço aqui parte da Igreja Internacional da Graça de Deus. Claro que eu vou falar, eu estou aqui pregando para você daquilo que creio e vivo todos os dias. Mas há muitas igrejas que pregam o Evangelho. Procure de verdade uma igreja, vá lá, faça uma visita, veja como vai ser. Olha, aqui a pregação é base, aqui tem ensinamento de verdade, aqui fala de Jesus, aqui expulsa demônio, aqui cura os enfermos, aqui há tratamento, aqui há ensinamento. Aqui o louvor não é baseado só no ego humano. Aqui não é baseado só para poder alimentar ali o momento ali para a pessoa chorar. Não, não é emoção, é louvor, é impacto, é Bíblia. Então, o que o Paulo fala? Não volte a se meter com coisas que te vão prender como laço. Isso vai amarrar você. Versículo 2. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Claro que ele não está falando daqueles judeus, os judeus que se convertiam a Cristo. Ele está falando daquelas pessoas, de judeus, por exemplo, quando seus filhos nasciam, judeus que converteram-se ao Evangelho de Cristo, quando nascem seus filhos, eles continuam ensinando, por exemplo, que precisava circuncidar a criança para dizer que essa criança era de Deus. Eles queriam misturar a lei mosaica com o ensinamento de Jesus. Eles queriam misturar as coisas. Por exemplo, há quem diga que o batismo nas águas seja um copinho de água na cabeça. E sendo que a própria palavra batismo já nos traz o interesse, é submersão, é colocado sobre a água. O batismo tem que ter arrependimento. Uma criança não se arrepende. Uma criança não entende sobre seus pecados. Ah, mas a criança nasceu do pecado. Sim, todo ser humano nasceu do pecado. Nasceu com o pecado. Por quê? Por causa do pecado da carne. E eu tenho que reconhecer esse pecado da carne. Não é eu que vou lá e faço alguém se converter porque eu quero. Tem gente, pastor, nasci no berço evangélico. Me diga onde está esse berço que eu vou comprar um para mim. Vou comprar um para os meus filhos. Tenho 3 filhos, tentei comprar o tal do berço evangélico, nunca achei. Isso, gente, guarde no seu coração. Tem que ter uma conduta, um ensinamento, tem que ser do coração. Você não pode empurrar a religião para as pessoas, você tem que ensinar Jesus. Então, Paulo fala, gente,
Se vocês voltar com essa prática de circuncisão no meio da igreja, vocês estão desprezando Jesus. Vocês estão jogando Jesus na lata do lixo. Olha que coisa, palavras pesadas essas que digo para você. Mas foi o que o Paulo disse. Olha, se vocês voltarem às práticas anteriores, pastor, eu só acendo uma vela para a mamãe que partiu. Eu só acendo uma vela, eu só faço uma coisa. Não, pastor, é que isso aqui eu aprendi desde criança. Você está ignorando Jesus Cristo. Você está desprezando o Evangelho. Nós temos que aprender. Jesus falou, deixe os mortos que enterrem seus mortos. Gente, partiu dessa vida, acabou. Não adianta orar por quem partiu. Pastor, mas eu aprendi com a religião tal, inclusive usando a Bíblia, me ensinaram que há uma volta sim, pastor. É mentira, gente. Isso é mentira. Lembra que nós lemos lá em João? Pese os espíritos, veja, põe na balança. Vá para o Evangelho. Se você fala, pastor, eu tenho dificuldade porque eu escuto uma coisa aqui, eu escuto outra coisa lá. Gente, hoje na internet você vai encontrar milhares, milhares e milhares, se não dizer milhões de pregações. E você vai ouvir algumas coisas que você vai falar, meu Deus do céu, o que eu estou ouvindo? Se você fazer um pequeno estudo breve, o mínimo, uma pequena interpretação, uma interpretação básica do que você está lendo. Não precisa conhecer muito. Você não tem que entender de escatologia, você não tem que entender da homilética, você não tem que entender nada de profundidade, nem exegese, você só precisa ler. Você leu aqui, puxa vida, está escrito aqui, o Paulo está falando, não é para circuncidar. Entendi. Aí a pessoa está lá se convertendo ao judaísmo. Lendo a Bíblia, não, pastor, a Bíblia é muito mais Velho Testamento que o Novo. Eu já ouvi o missionário falando, o Novo Testamento é a confirmação do Velho, confirmação. Jesus falou exatamente sobre isso. Ele não aboliu o Velho Testamento, mas ele veio para fazer justiça. Porque a lei servia só para favorecer quem mandava, inclusive quem mandava eram aquelas pessoas que tinham o conhecimento profundo do que falavam, para os outros praticar, mas elas não praticavam. Então o Paulo fala, gente, olha, Cristo não será aproveitado na vida de vocês se vocês continuarem nessas práticas. Aí ele diz, versículo 3, agora vamos ler um pouquinho mais. E de novo, protesto a todo homem, seja quem for, que se deixa circuncidar ou qualquer outra prática descabível que não esteja nos evangelhos, que está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, se você quer fazer alguma prática daquilo que é da lei, você vai ter que guardar um por um dos mandamentos. Todos eles você vai ter que praticar, um por um. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Você deixou a graça de Deus de lado para ficar nessas coisas. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, muito menos a incircuncisão, tem virtude alguma, tem valor nenhum. Mas sim a fé que opera por amor. Então, o que o Paulo fala? Gente, vamos deixar essas coisas de lá, porque tudo isso, circuncidar, não circuncidar, isso tanto faz. Isso não tem proveito nenhum. Agora, diga-se de passagem, ele chama a atenção. Agora, a virtude da graça, a fé que opera pelo amor, isso sim, isso tem muito valor diante de Deus. Isso diante do Senhor Jesus tem uma grande valia. O texto, o versículo que eu queria ler para a gente terminar é o versículo 7. Olha o que diz esse texto. Corrieis bem, ou seja, vocês estavam indo numa... Sabe, já ouviram, por exemplo, ou você que caminha, você que corre, uma pessoa que vai correr, por exemplo, ela quer começar a praticar a corrida, uma caminhada, ela começa aos poucos. E à medida que os dias vão passando, ela vai melhorando naquilo que ela está praticando. Daqui a pouco a pessoa está correndo, começa correndo 2 quilômetros, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco corre uma maratona. Então, o Paulo usa esse termo. Vocês estavam correndo tão bem a caminhada do Evangelho, vocês estavam indo tão bem segundo as Escrituras, vocês estavam andando tão correto segundo a palavra de Deus. Aí ele fala, corrieis bem. Quem vos impediu? Quem fez vocês parar? Ou o que tem impedido você de continuar no Evangelho? Porque
Se você realmente entendeu o propósito de Jesus, se você entendeu realmente o propósito de uma igreja, se você entendeu realmente o propósito que Cristo colocou nas palavras tão lindas e profundas do Santo Evangelho, você não volta atrás, você não desiste. Você não vai ficar, como diz, de galho em galho, procurando alguma coisa para inflar o teu ego, para dizer, agora sim, hein? Agora eu estou numa igreja boa, agora sim não tem heresia. Aí ele fala, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele perguntou, por que vocês pararam de correr a caminhada do Evangelho? Por que vocês pararam de andar com Jesus? Por que vocês deixaram a base de Cristo, a liberdade de Cristo, para estarem nessas práticas tão erradas? Eu acho que esse texto seria já o suficiente para a gente parar aqui. Mas ele fala, vocês estavam correndo bem. Vocês estavam caminhando num caminho santo, andando num caminho digno. Por que você parou? Por que vocês começaram a dar ouvidos? Porque você deixou de sair daqui, ó. Você saiu da palavra, você começou a ouvir muita coisa. Deixa eu parar um pouquinho, por favor, não me tenha por hipócrita, porque não sou. Não sou e digo para você por quê. Estou pregando para você, lendo, estou somente contextualizando com você o que estou lendo. Não estou tirando nem acrescentando nada. Mas você que procura aí, você assiste 1000 pregações por dia. E cada uma, nossa, que pregação bonita, nossa, que ensinamento, como que eu não sabia disso? E vou dizer para você, há ensinamentos muito bons que você pode procurar e vai te ajudar, mas há muito ensinamento que não muda nada. Pessoa que não tem uma revelação do Espírito Santo, como que é uma revelação do Espírito Santo? A pregação. Se você for em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, você vai ver o Paulo explicando os dons de Deus que se manifestam na igreja. Você vai ver os frutos do Espírito Santo, aqui mesmo em Gálatas, o que é o fruto que a carne produz e o que é o Espírito que produz. O amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, a paciência e tantos outros. São 9, o fruto se divide em 9 partes. Agora, olhe para esse texto, você estava correndo tão bem. Estava andando com Jesus, desculpa a expressão, vou usar a palavra da Dona Maria Aparecida, minha mãe. Ela falava assim, ó, você está procurando chifre na cabeça de cavalo. E quem procura, acha. Você procura tanta coisa, você acaba achando. Você vai achar a pessoa que está lá falando o nome da pessoa, apontando, fazendo o que não devia. Eu gosto tanto, né? Gosto tanto que... E você está vendo pessoas nos dias atuais que estão mudando totalmente a cabeça. Você vê cantor aí que, por exemplo, condena, chama de racista a letra da música Alvo Mais Que a Neve. Um louvor tão bonito, né, que nos leva, né, àquele momento, né, de contrição do coração. Por que isso está acontecendo? Porque tem ibope. Porque tem gente que corria bem e começa a ir atrás dessas besteiras. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, quem está persuadindo você a isso não foi Jesus. Não é Jesus que está fazendo isso com você. Aí ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Quem estiver inquietando, quem estiver ensinando algo ilícito, sabendo disso, com conclusão, de base, entendendo isso, vai ter um duro juízo. Vai ter que se acertar com o Senhor. Eu espero que essa mensagem tenha, pelo menos ao mínimo, né? Ao mínimo ter aberto seu entendimento. Se estávamos andando bem, por que paramos? Se estávamos correndo bem, por que paramos? Se estávamos andando com Jesus, com base, palavra, ensinamento, por que paramos? Quem te inquietou para você dizer que você é igreja estando na sua casa? Quem disse para você que igreja... Não, igreja sou eu, pastor, não preciso ir para a igreja, não. A Bíblia fala, vá ler de novo a Bíblia. O corpo de Cristo forma a igreja do Senhor. Preste atenção, o corpo de Cristo, ou seja, os membros, a membresia da igreja forma o corpo de Cristo.
e você fora do corpo, você não é igreja. Você que diz aí ser desigrejado, por favor, quem te levou a isso? Essas ideologias hoje, essas ideologias tão macabras, tão profanas, tão sujas, imundas, imorais, e infelizmente até cristãos estão seguindo essas ideologias podres desse mundo. Volte à base, volte a Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, como sempre, Tu tens nos ensinado, ó meu Deus, o Seu Santo Evangelho, Suas palavras que nos levam a uma grande reflexão. Mas elas não servem de nada se não houver prática. O Senhor disse através do apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. E pela fé, Jesus, assim como o Senhor curava enfermos, o Senhor libertava os endemoniados, que essa oração, porque eu sei, e aqueles que comigo com fé estão ligados nessa oração sabem também que a oração não tem limites, não há barreiras de distância que impeça a nossa oração. Não há limitações, ó Deus, ao que diz respeito ao espaço físico para que o Senhor possa operar. Por isso eu intercedo por quem está doente, por quem está acamado, assim bem como o apóstolo Paulo orava por pessoas, mesmo onde ele não podia estar, até por retalhos de seus aventais, ele orava a Deus e entregava para que as pessoas fossem curadas. Jesus, que as águas a qual apresento ao Senhor, eu oro, meu Deus, não como algo místico, mas eu apresento desta água ao Senhor como Paulo apresentava os seus aventais. Meu Deus, por aquelas pessoas que creem, que acreditam na oração, que creem no poder do nome de Jesus Cristo, que sejam curadas das pernas, dos joelhos, dos pés, que sejam curadas dos problemas nos ossos, osteoporose, tendinite, bursite, nefrite, o bico de papagaio, o problema chamado esporão de galo. Meu Deus, a artrose, a artrite reumatoide, tudo que diz respeito, meu Deus, aos ossos, às articulações. Esta pessoa que sofre de dores, entra agora, Jesus. Entra agora, meu Deus, no coração desta pessoa. Entra agora, meu Pai, nesta pessoa que está sentindo uma palpitação, arritmia cardíaca. Essa pessoa que está cansada a um extremo, a ponto que o coração está batendo tão pouco, quase parando. Entra agora nessa obra e desfaça todo o laço de Satanás e que toda doença, toda enfermidade, toda imoralidade que Satanás plantou no coração dessa pessoa caia por terra agora, em o nome de Jesus. Pai, consagra estas águas e todos que delas beberem sejam livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e pode beber desta água com fé em nome de Jesus.